Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Só de boa? Botafogo perdeu do Atlético de Madrid, é verdade, 1-0, gol já no finalzinho, mas o Botafogo está nas oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui, com adendo, nesse grupo, com PSG e Atlético de Madrid. Eu acho que esta afirmação por si só, este fato, acho que já explica muito do que foi a campanha do Botafogo até aqui, assim, de verdade. Ah, mas ninguém contava? Não, eu não contava. Eu não acreditava que o Botafogo passaria. Acreditava no Botafogo fazendo um campeonato digno, tendo um time organizado, tendo um time forte, assim como tem, mas ganhando o jogo não. Vou analisar essa derrota, mas com a classificação, falar individualmente de alguns atletas. Primeiro, se inscreve no canal aqui, faz favor, está começando agora esse espaço aqui. É importante que vocês dêem um like, comentem e se inscrevam no canal, tá vendo? Já tô pegando a manha já disso aqui. Certo? Tá aqui, faz a boa. Então vamos analisar o que foi esse jogo, que para mim de uma maneira geral foi um bom jogo do Botafogo, sim. O jogo escapa um pouco das mãos mais para a reta final, mas foi um jogo, acho que de uma maneira geral, olhando de uma maneira um pouco mais ampla, foi um jogo controlado do Botafogo. Um jogo que tinha uma necessidade do Atlético de Madrid ganhar por 3-0. Um adversário do outro lado, o Atlético de Madrid, com um nível de investimento, sei lá, 3, 4 vezes maior que o Botafogo, com orçamento, uma folha salarial muito maior, com jogadores que são selecionáveis em quase todas as posições. Então, assim, primeiro a gente tem que colocar bem claramente que existe um abismo de diferença aí. São outros mundos. O que aumenta o feito do Botafogo. E por mais que a gente veja essa diferença de qualidade e de investimento, e da necessidade do Atlético de Madrid ganhar por 3-0 o jogo para avançar, o que a gente viu na maior parte do tempo foi o Botafogo controlando. E diferente do que foi o controle contra o PSG, onde o Botafogo deu a bola para o adversário e vai lá e fica com a bola e protegeu muito bem o seu gol, a sua área, se fechou, marcou muito forte, fez um jogo defensivo praticamente perfeito contra o atual campeão europeu. Contra o Atlético de Madrid, não. O Botafogo, em vários momentos, colocou a bola no chão, saiu para o jogo. E digo mais, teve oportunidades ali até de guardar e ter saído na frente do placar e ter segurado 1-0 até o final. Foi um jogo equilibrado, onde foi para os dois lados, mas com essa diferença, isso que me chamou a atenção. O Botafogo conseguiu pôr a bola no chão e também conseguiu trocar em alguns momentos a posse de bola, alternar um pouco com o Atlético de Madrid. Que, na minha opinião, é uma das grandes decepções desse Mundial de Clubes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A passividade do Atlético de Madrid, principalmente no primeiro tempo, assim, foi um negócio que me assustou. Eu esperava um Atlético de Madrid dando uma importância maior para o campeonato. O Atlético de Madrid, com o Simeone, já de algum tempo não briga pelas coisas não, cara. E eu tenho falado há algum tempo que o Atlético de Madrid já não é mais o patinho feio da Espanha. É o Barça e o Real. Não, o Atlético de Madrid hoje faz investimentos na casa de 100 milhões de euros para trazer o Rony Álvares, por exemplo. O Atlético de Madrid tem um senhor elenco. Tem um elenco com jogadores com muito valor, tem uma folha salarial muito alta. E o que se espera desse Atlético de Madrid é que ele brigue pelas coisas, pelo menos. Porque quando tinha um time até um pouco mais barato, com 100 e tantas estrelas, era um time que brigava mais, que chegava mais. Tanto é que o Simeone, com o passar dos anos, passou a ser cobrado para ter um futebol mais com bola, mais propositivo, fosse um pouco mais protagonista nos jogos. E assim, a passividade do Atlético de Madrid no primeiro tempo e até o final do segundo ali, assim, foi assustador. O time muito pobre com relação a ideias, e o Botafogo se aproveitou, colocou a bola no chão, jogou. O time está muito organizado, a gente vê os setores perto, e aí é trabalho do treinador, que é um treinador que balançava. Inclusive, eu tô com a blusa do PSG aqui, mas não é torcida não, é que eu achei, gostei e comprei. Mas que foi o líder do grupo, né? No fim das contas o PSG acabou sendo líder, porque ganhou do Seattle, e o Botafogo até o finalzinho com o empate era líder, escapava do Palmeiras, por exemplo. Caso o Palmeiras vença o seu jogo, eu estou gravando isso no intervalo dos dois jogos. Mas, assim, o Botafogo, o time está muito organizado, é um time muito concentrado no que tem que fazer. A gente enxerga o trabalho do treinador, que eu sempre julguei um bom treinador. Quem acompanha o meu trabalho, principalmente lá na TNT, eu falava, pô, ele não vem de um trabalho legal no Bahia, mas é um cara que tem conteúdo, que tem qualidade, não é um treinador que caiu do céu, não.
E por mais que eu tenha achado ali arriscada a aposta do Botafogo, assim como pode dar ou não dar certo, acho que o Mundial até aqui é bom, mas não garante nada, mas eu acho o Renato um bom treinador. E você vê um time compacto, você vê uma linha defensiva com as coberturas muito ajustadas, um time que agride muito o jogador que está com a bola, é muito intenso, joga realmente numa intensidade alta, e isso tem feito a diferença. Hoje eu vi mais aproximação, um time conseguindo trabalhar um pouco mais. E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir é se essa é a formação, né? Ele repete a formação do jogo contra o PSG, que era uma formação que foi para defender. Mas hoje a gente viu que é uma formação que ela pode atacar também. O trio de volantes, vou até colocar aqui, porque no Brasil a gente tem muita ideia de que o volante ele só marca, é só destruidor de jogadas. Mas essa trinca é uma trinca bem interessante, porque ela tem ali no Gregore um jogador com a capacidade de compensar espaços. Isso é um negócio bem legal. Quando alguém desgarra da linha, o Gregore da linha defensiva, o Gregore entra como zagueiro em vários momentos. Teve um lance no segundo tempo que o Barbosa saiu para caçar e o Gregore e a linha se formou, a linha sempre sustentada, é o que a gente vê nesse time. O Gregore como esse 5, né, que o Botafogo está jogando num 4-3-3, né, com 2 e o Gregore atrás. O Gregore com essa capacidade muito grande de ocupar espaços, de fazer leitura, de gerar coberturas. É um jogador muito atento, muito concentrado e é o cara mais defensivo. O Marlon já é um volante que marca forte, mas que tem uma capacidade de pensar o jogo. O maior organizador do Botafogo já há muito tempo é o Marlon Freitas. Ele gosta de ver o jogo de cima, um jogador mais classudo, um jogador mais técnico ali do setor. E aí você completa com o Alan, que é um jogador com a capacidade de preencher, de ocupar mais espaço em campo. Ele já está um pouco mais veterano, inclusive ele sai no segundo tempo, mas ele é esse cara de condução. E eu acho que até nesse sistema, se é que ele vai continuar, para mim é o que mais encaixou até aqui do Botafogo. É um cara que pode até ter uma infiltração. Os melhores momentos do Alan, por exemplo, no Napoli, era com infiltração, era chegando na área. É um cara que consegue saltar a pressão, pressionar lá em cima. Então, assim, eu entendo como um meio-campo assim, bem interessante para a continuidade da temporada, independente do Mundial. Porque a gente viu um jogo onde ele precisou marcar e marcou muito bem, e hoje um jogo que conseguiu jogar também. São jogadores com capacidade de jogar. O Newton, que é um menino que entra normalmente no jogo, eu vi alguns torcedores ali na hora que já vai tirar o Alan. O Newton acho que é um menino interessante, é um cara importante na rotação do elenco, entra sempre muito bem. Então, assim, interessante as escolhas e questiono se não é esse o time que tem que ir até o final. Como eu falei, a linha defensiva sempre muito ajustada, o Barbosa fez um bom jogo hoje de novo, o Jair eu acho que deu um deslize ou outro ali, eu achei que começa muito bem, depois vai perdendo um pouco, mas assim, é difícil você sustentar um time com tanta qualidade. O Rony Álvares, aí o Griezmann entra, que também é outro jogador de muita mobilidade. Então, assim, eu julgo a derrota como normal, porque o Botafogo enfrentou um time muito forte e eu não acho que ele fez mau jogo, não. O Vitinho é um menino que tem crescido também, acho que tem jogado muito bem. E, assim, não tem como não falar, para mim, o grande destaque individual do jogo foi o Igor Jesus. Não teve gol, é verdade. Mas a capacidade dele sustentar a bola na frente é muito importante para que o time saia. Ele já fez um jogaço contra o PSG e hoje, de novo, é um cara que, mesmo longe do gol, ele toma boas decisões. Ele é muito talhado para esse jogo de velocidade, né? Porque ele é um centroavante que, quando ele ataca a profundidade, ele tem explosão e potência para chegar na frente, ele tem essa capacidade, essa velocidade. Mas ele tem também a capacidade de baixar, sustentar de costas e distribuir o jogo, tirar a bola de pressão, segurar também os zagueiros. Hoje ele enfrentou zagueiros com uma capacidade física grande, zagueiros de alto nível. E se provou que é um cara que pode jogar nesse nível sim, apesar de todas as questões que eu falei do Atlético. No final o Atlético aperta um pouco mais o ritmo, muito cruzamento, né? O time, porque o Botafogo é um time, já aconteceu isso com o PSG, é um time que tem fechado muito o centro do campo e conseguido fazer isso muito bem, e aí cruzamento para cá, para lá, acabou saindo o gol do Griezmann, numa bola que entrou no lado oposto, mas no geral a participação para mim do Botafogo, tirando o segundo tempo com o Seattle, que foi terrível, aquilo ali você tem que esquecer, jogar na lata do lixo. O primeiro tempo, mais ou menos, e aí depois o jogo do PSG dentro da proposta, maravilhoso. E agora o jogo contra o Atlético não veio a vitória, o empate era coisa linda hoje.
não veio, mas mesmo assim eu julgo como um bom jogo do Botafogo, que vai se ajustar ainda e vamos ver o que vai vir aí nas oitavas de final, certo? É isso, deixo vocês aqui agora. O Mundial continua, as análises continuam aqui também. Deixa o like, compartilha, deixa seu comentário aí pra gente debater sobre futebol, fechou? Humildemente, rapaziada, valeu, até o próximo.